Sobre este caso do Sr. Presidente da Câmara de Albufeira ter tido buscas na Câmara Municipal, temos a opinião que verdadeiramente conta e a opinião que eu sei que todos vocês já tinham saudades. Vamos ouvir o comentador Filipe Santos Costa a dizer que o Chega parece basicamente a Casa dos Segredos, e quem ouvir Filipe Santos Costa a falar sobre o Chega dá a entender que ninguém viu a notícia que no espaço de, entre 2017 e 2024 ou 23, se for em 23 são 6 anos, se for 24 são 7, havia quase 200 políticos de braços dados com a Justiça e a sua esmagadoríssima maioria eram do PS e do PSD. Tratamos casos do Chega e depois, é interessante, antes de ouvirmos Filipe Santos Costa, utilizamos estes casos que são literalmente ligados ao exercício, ao normal exercício da liberdade de expressão, e ligamos estes casos em concreto a pessoas do Chega de braços dados com a Justiça, como se nós não estivéssemos perante uma forma mais fofinha de dizer um novo delito de opinião. Vamos ouvir Filipe Santos Costa, que eu bem sei que vocês tinham saudadinhas dele, e vamos fazer uns comentários. Deixo apenas o alerta, a voz de Filipe Santos Costa está acelerada porque eu não queria deixar este vídeo muito longo e assim fica um vídeo mais curtinho porque assistimos mais rapidamente a este excerto. Vamos ouvir. Já se posicionou, portanto já nem precisamos de adivinhar, porque André Ventura fez uma publicação nas redes sociais e entretanto fez declarações no Parlamento acusando as autoridades de usarem os poderes policiais e coercivos para intimidar um representante eleito. E julgo que o próprio Rui Cristina terá em sua defesa dito que aquilo que afirmou naquela sessão da Assembleia Municipal foi o cumprimento de uma promessa eleitoral. Isto é tudo extraordinário. Primeiro, supor-se que uma promessa eleitoral que é ilegal e que pode configurar um crime, seja, por ter sido uma promessa eleitoral, passa a ser aceitável. Por exemplo, André Ventura prometeu que se fosse eleito Primeiro-Ministro, metia logo o Sócrates na cadeia. Lembramos-nos todos disso. E também se fosse eleito Presidente da República, também metia o Sócrates na cadeia. Se ele o fizesse ou tentasse fazer, era ilegal, ninguém obedeceria, ponto 1. Se alguém obedecesse, seria ilegal e André Ventura seria acusado de uma série de crimes, usurpação de funções, abuso de poder e mais 3 ou 4 que o Luís se vai lembrar de repente. O Filipe Santos Costa parte do pressuposto de que tudo o que é ilegal é moralmente aceitável. Ou seja, se nós, de repente, voltarmos à antiga União Soviética e o Filipe Santos Costa tiver um vizinho que é um escritor da resistência, o Filipe Santos Costa saberá perfeitamente que o vizinho que é escritor e que é da resistência está a cometer um delito de opinião, como havia na antiga União Soviética e nos restantes Estados totalitários. Falo, por exemplo, da Alemanha Nacional Socialista, onde se queimavam livros e tudo mais, e, portanto, quem fosse evidentemente contra o regime não havia tolerância. É essa a ideia do regime totalitário, já agora. Portanto, o regime totalitário não permite a existência de opiniões contrárias, é isso que significa um regime totalitário. O Filipe Santos Costa, se tivesse um vizinho escritor da resistência à União Soviética, teria um vizinho criminoso aos olhos desse regime. Eu, no meu entender, e reservo-me no direito de o fazer, até porque o Filipe Santos Costa, com a sua mente liberal, acredita que não há qualquer estilo de vida ou opção de vida mais válida do que outra e valores mais válidos do que outros, e portanto eu acredito que há. E diga-se de passagem que a liberdade de expressão não é um valor negociável, é dos direitos naturais que nós temos, os verdadeiros direitos, aqueles que ninguém tem que nos dar para existirem. A liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, etc, etc, etc. E, portanto, se o Sr. Presidente da Câmara de Albufeira quiser dizer a comunidade cigana recebe subsídios a mais, recebeu durante muitos anos, há dados que o sustentam, temos que acabar com esta pouca vergonha, não configura um crime na cabeça de pessoas com 2 dedos de testa. Não estou com isto a dizer que cada um de repente pode seguir as regras que bem entende. O que nós estamos a dizer é que uma coisa é o Isaltino Moraes, alegadamente, e está neste momento a ser acusado, ele e mais 22 pessoas, de terem gasto dinheiro de forma ilícita para jantares, grandes almoçaradas com marisco e raio que os parta a todos. Isso é um problema e estamos a falar de corrupção que é reconhecida da esquerda à direita. Alegadamente, evidentemente, não sabemos, mas estaremos a falar de utilização ilícita de dinheiros públicos, estaremos dentro desse campo caso o Isaltino Moraes venha a ser condenado. Enfim, se não for, há neste momento pessoas a pedir que, caso ele seja condenado, que perca o mandato. Não sei se acontecerá, mas eu sou a favor de que isso aconteça, evidentemente. Agora, isso é uma coisa, utilizar os dinheiros públicos de forma
no mínimo, condenável moralmente. No mínimo. Já nem vou falar da questão legal, que a questão legal está a ser investigada pelo Ministério Público e não me cabe a mim investigar a questão legal. Mas em última instância, isso é uma coisa. Agora, o ex-deputado do Chega e atual presidente da Câmara de Albufeira dizer, os meus amigos trabalham pouco, têm que se mexer, têm demasiadas casas na habitação social, vão trabalhar. Portanto, se isto é um incitamento ao ódio e se isto é estar a braços dados com a justiça, o Filipe Santos Costa é um tirano. Eu lamento. Se ele acha que isto é um crime, se ele acha que dizer determinadas palavras que ofendem determinadas pessoas configura um crime e mesmo que esteja escrito na lei ele concorda, o Filipe Santos Costa é um tirano. Ponto. E é engraçado que estas sejam as pessoas que se arrogam como, enfim, defensores da democracia e a última barreira contra o fascismo e o totalitarismo e de repente são favoráveis a delitos de opinião na lei. Os meus amigos depois não se admirem de serem chamados tiranos porque é o que são. O Filipe Santos Costa é um tiraneco da treta. É o que ele é. É fácil de perceber. Vamos ouvir a segunda parte que isto ainda fica melhor. E seria o cumprimento de uma promessa eleitoral. Portanto, aqui, bola, não há por onde pegar. E depois há esta questão que André Ventura coloca, usar os poderes policiais e coercivos para intimidar um representante eleito. A beleza da democracia liberal é que ela é igual para todos. E, portanto, se algo é crime para um cidadão comum e para um representante eleito. O deputado municipal do Chega que aliciou um rapazinho de 15 anos para fazer sexo oral era um representante eleito. Está a ser julgado por isso. Ninguém põe em causa o uso de poderes policiais e coercivos. O deputado do Chega que roubava malas era um representante eleito, mas estava a cometer um crime. Aliás, perdemos a conta à quantidade de pessoas do Chega. Isto eu lia hoje com graça que o Chega parece a casa a Secret Story. Todas as semanas é expulso mais um. Eu não sei se André Ventura vai expulsar também o Rui Cristina, mas já tentou arranjar esta defesa mal atamancada de que, oh meu Deus, ele é um representante eleito que está a ser perseguido porque provavelmente cometeu o crime. Deixa-me só dar uma nota muito rápida. Felizmente, alguém no PSD acha que atitudes de xenofobia e de discriminação racial não são aceitáveis, porque isto parte de uma queixa de uma deputada municipal do PSD na Assembleia Municipal de Albufeira. Se dependesse do deputado Carneiro, provavelmente ele diria que era tudo ok, era calar, engolir e seguir em frente porque não se passava nada. Sim, e não se passa nada, é o exercício da liberdade de expressão. Vamos por partes. Filipe Santos Costa referiu outros casos do Chega e tem razão, são crimes, ponto, acabou. Não há nada a dizer sobre o assunto, são crimes e por isso devem ser julgados como tal. Estamos a falar do roubo de malas e do outro caso mencionado da Assembleia Municipal de Lisboa, se não me falha a memória, e portanto isso são crimes, é uma evidência, têm que ser julgados e se condenados, acho muito bem que cumpram penas mais severas, aliás, que o Filipe Santos Costa e os seus camaradas geralmente se opõem porque dizem que isso é populismo e o raio que vos parta a todos, e portanto estou à vontade, acho muito bem que isso aconteça. Delitos de opinião não. E, portanto, não é porque está escrito na lei que de repente é correto moralmente. Os meus amigos também escrevem na lei que o aborto é permitido em Portugal. Isso não é correto moralmente. Porque eu não acredito que todas as opções de vida e todos os princípios morais sejam igualmente válidos, porque não são. Se o Filipe Santos Costa quiser prolongar o aborto até um dia depois do nascimento, o meu amigo está a cometer um ato moralmente condenável e não é porque o escreveu na lei que passou a ser decente. E, portanto, estas mentes liberais não conseguem encaixar que, número 1, todos os projetos de vida não são iguais, portanto, os projetos de vida têm, enfim, caracterizações valorativas, há melhores e há piores, não podem dizer que um drogado que escolha drogar-se diariamente e que enfrenta as consequências dessas ações tenha um estilo de vida tão aceitável como o meu, que não o faço, que nunca roubei ninguém, etc. E, em segundo lugar, o Filipe Santos Costa, geralmente, e estes liberais, que são literalmente autoritários, que essa mesma é que é a questão, dizem, não, vocês têm todos direito aos vossos valores, sigam o vosso projeto de vida, façam aquilo que entenderem, não digam coisas com as quais eu não concordo, porque se dizem coisas com as quais eu não concordo, temos um problema. Ou seja, tudo é válido, mas em última instância estamos apenas perante a realização de preferências morais e legais dos liberais governantes. Este é que é o ponto. E portanto, estamos apenas perante basicamente preferências, porque não são valores morais enraizados. Vocês não seguiam em nada enraizado, dizem que é tudo uma questão preferencial. E se em última instância os valores e as leis são apenas preferências, eu tenho preferências diferentes das vossas.
E, portanto, os meus amigos não são ninguém para me impedir de ter preferências diferentes das vossas, nomeadamente naquilo que caracteriza a liberdade de expressão. Não podem tratar as vossas leis como se fossem vacas sagradas, como tratam a Constituição. São baseadas nas cabeças ridículas e miseráveis de um burocrata de Bruxelas ou até dos seus fantoches a nível nacional. Se os valores dos liberais são preferências, guess what? Eu tenho preferências diferentes. E, portanto, eu não acho que os valores sejam preferências. Eu acho que os valores são maiores do que nós, são superiores a nós e existem além de nós. Portanto, eu não preciso que o Filipe Santos Costa me diga não, eu tenho valores diferentes e são igualmente decentes. Não são nada. Vocês acreditam que matar crianças na barriga das mães é algo que deve ser legalizado, mas é moralmente errado. E esta é outra lei. Espero ter esclarecido. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.